Olá, a aula de hoje vai ser sobre o parnasianismo, escola literária surgida na França no século XIX. O século XIX é repleto de escolas literárias e, curiosamente, o parnasianismo só vai fazer sucesso de fato no Brasil. Ah, você vai dizer que coisa legal, o parnasianismo fez sucesso mais no Brasil, interessantíssimo. Na verdade, não é tanto assim e você vai entender ao longo desse vídeo. Vamos lá? Em relação a características, o parnasianismo é uma escola literária que vai ser completamente oposta ao romantismo. Isso porque o escritor parnasiano não acredita nessa ideia de que você precisa entrar em transe e se inspirar em escrever. Para o parnasianista, produzir uma poesia tem a ver com técnica, tem a ver com escolher a palavra correta, a palavra perfeita, tem a ver com as rimas serem preciosas, rimas ricas e etc. Ou seja, basicamente o parnasianismo é o oposto do romantismo, que vai trazer a subjetividade, que vai trazer o sentimentalismo, já que a poesia vai ser objetiva. E muito cuidado com esse nome objetivo, porque objetividade não significa que a sua poesia vai ser pequena. Objetividade na literatura significa ausência de eu lírico. Bom, então, arte pela arte, que seria o que é importante aqui é fazer arte, independente de como ela seja, ela tem que ter beleza. Valorização da palavra, os parnasianos vão ficar horas pensando qual vai ser a palavra perfeita para surgir no poema. Negação dos exageros sentimentais românticos. É importante falar disso daqui, porque não é porque o parnasianismo é contrário ao romantismo que ele não vai ter alguma poesia que vai rolar um sentimentalismo, mas sempre bem diferente do romantismo. No caso, tem uma poesia chamada Satânia, que é do Olaf Bilac, e que ele vai descrever uma mulher e tal, de uma maneira mais ou menos idealizada, mas a diferença do romantismo é que a gente percebe que há uma concretização do relacionamento. No romantismo não havia isso. Então tem suas diferenças. Predomínio da poesia descritiva. Vamos entender então por que no Brasil fez mais sucesso o parnasianismo do que em outros países. Gente, a burguesia era considerada, como é que eu posso dizer, não conseguia fazer a leitura de textos profundos. E querendo ou não, poesia é um tipo de texto que é profundo, porque ela vai trazer diversas metáforas que você precisa ter um conhecimento mais amplo para você compreender. Ou até mesmo romances, que a depender do romance ele pode sim ser mais difícil de ser compreendido. Por exemplo, os romances do realismo, do naturalismo, especialmente do realismo, que fazia uma crítica indireta à sociedade. Já o parnasianismo, gente, as poesias de maneira geral eram poesias sobre coisas, tipo vaso chinês, vaso grego, vaso viu casualmente de mármore luzidio e etc. As poesias eram feitas para poder falar bem de objetos, para falar de repente de um túmulo e descrever aquilo ali. Dessa forma, como as poesias parnasianas não eram profundas, de uma maneira geral, obviamente que vão ter poesias parnasianas que são legais, são bonitas e tal, mas de uma maneira geral, uma escola literária que você vai ver as poesias parnasianas e não vai querer fazer frase. Sabe aquelas frases que você tira a foto e coloca nos stories do seu Instagram, que você quer tirar onda de intelectual, de cultzinho, entendeu? Você não vai fazer isso com a poesia parnasiana, possivelmente. Porque imagina, tu coloca lá uma foto, faz um clique e coloca assim, vaso, mármore, vi casualmente. Gente, qual o sentido que vai fazer? Nenhum. Por isso que o parnasianismo é pouco lido na contemporaneidade, exceto uma outra poesia. Preocupação formal. Essa preocupação formal, ela tem a ver com o retorno à antiguidade clássica. No classicismo se predominava o equilíbrio na produção, as rimas impecáveis, as palavras bonitas, perfeitas. A diferença é que no classicismo tinha temática, né, gente? Aqui não vai ter. Basicamente as poesias não vão ter muita serventia. Antirromantismo, já foi falado. Os tipos de rimas. Era necessário fazer rimas ricas ou preciosas? De uma maneira geral, gente, essas rimas fáceis, tipo exa, o, ando, ado, oso, a, eram consideradas rimas pobres e dificilmente vão aparecer nas poesias.
As rimas ricas são aquelas que vão fazer rimas com palavras de classe gramatical diferente. Por exemplo, saudade, substantivo, nade, verbo. Então, se você fizer rima com uma palavra que pertence a outra classe gramatical, você acabou de fazer uma rima rica. E rimas preciosas é quando você forja a rima, tipo águia, e você escrever a láguia. Olha como a terminação é diferente, mas o som é o mesmo. Então, essa rima aí é chamada de rima preciosa. Tô aqui pulando algumas coisas, não vai dar pra colocar música pra vocês, senão o YouTube não vai deixar. Vai cortar e tal. Muita coisa. Bom, essa daqui então é a tríade parnasiana. Tem um gatinho, né, um mais lindinho que o outro. Esse daqui é o Olavo Bilac, que é considerado o príncipe da poesia. Ele era bastante respeitado, gente. O pessoal ganhava muito dinheiro com poesia, com arte nesse momento. Pelo menos no parnasianismo. O simbolismo que a próxima escola literária, o pessoal não vai ganhar grana, não. Aqui é o Raimundo Correia. Gente, esse bigode aqui pro coronavírus não dá. Tem que tirar, viu? Aqui, ó. Ele é o que eu mais gosto dos três, porque ele tem uma poesia que se distancia do parnasianismo. Ele quase que é simbolista. Eu acho que... Então, talvez, se ele morasse em outro local do Brasil, talvez ele não fosse parnasiano, talvez ele fosse simbolista. A poesia dele é bem próxima do simbolismo. E esse aqui é o Alberto de Oliveira. Ele é o mais ortodoxo, é o que mais vai fazer poesias nos moldes parnasianos, né? Que vai tratar de objeto, vai ter ausência clara de temática, não tem temática. Se falar sobre um vaso chinês, um vaso grego, sobre um túmulo, não tem temática. Então ele vai ser o mais ortodoxo dos três. Então eu vou apressar um pouquinho, mas você deve saber sobre o Olavo Bilac. Ele é o maior representante, ele que criou o hino da bandeira, ele tem um certo nacionalismo aí na sua produção, ele ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras, enfim, a sua produção vai ter também a questão do fazer poético, que é você escrever uma poesia falando como é que se deve fazer uma poesia. No caso aqui, profissão de fé. O próprio título já indica, né? Qual a profissão de fé? É a profissão do autor de poesias. No caso ele diz: invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro alto relevo faz de uma flor. Então ele compara o ato de escrever com o que o ourives faz. O cara que faz o ouro, que faz o ouro não, que ajeita, né? O ouro do jeitinho certo tem que ficar. Bom, ele também vai ter suas poesias sensuais, só que a sensualidade aqui é diferente, gente. O cara se apaixona pelo pé. Mas não é uma novidade, né? No romantismo tem a obra Pato da Gazela, de Alencar, que o cara se apaixona justamente pelo pé. Aqui não é que ele se apaixona pelo pé, mas ele destaca o pé como sensualidade, um fetiche. Enfim, Alberto de Oliveira é o mais ortodoxo, ele vai descrever cenas, vai descrever objetos, não vai ter emoção nenhuma na sua produção. Só pra vocês verem como exemplo, né? Estranho mimo aquele vaso, viu casualmente uma vez de um perfumado contador sobre um mármore luzidio, entre o leque e o começo de um bordado. Vamos criar aqui um desafio. Se você postar uma foto nesse período de quarentena, posta lá a tua foto bem bonita, e aí coloca um trecho desse poema aqui. Eu quero ver se vai encaixar a tua pose com o verso dessa poesia. Ó, vaso chinês, procura lá, desafio, me marca, @Débora Tamini no Instagram, pode colocar também o outro se quiser, deboratamini.redação, vamos observar isso, é divertidíssimo, faz todos os anos. Raimundo Correia é o que eu mais simpatizo, gosto muito dele. Ele vai ter uma oscilação entre a descrição e a sugestão. A sugestão é um poema subjetivo, só que um pouco mais exagerado do que no romantismo. Então a sugestão dele é um pouco além, a poesia dele é mais cifrada para você conseguir identificar sobre o que ele está falando. Ele vai utilizar, né, do pessimismo para poder compor a sua produção. Ele parece um cara meio triste. Se você, por exemplo, vamos aqui pensar, você tem um amor e esse amor foi embora, para Raimundo Correia ele não volta mais. Então ele é claro, ele é fatídico. Então aqui ele é considerado um poeta
pessimista. Poeta das Pombas, porque ele utiliza essa analogia das pombas, né? Que a pomba seria um amor que vai e não volta. A poesia que eu mais gosto do Raimundo Correia é O Anoitecer. Acho linda essa poesia. Por favor, peguem para poder ler. Fala sobre aquele momento de melancolia. Quem que sente esse momento de melancolia às vezes no anoitecer? Não é bem uma melancolia, é um sentimento diferente. Já sentiram isso? Ele ia falar sobre justamente o momento exato do pôr do sol. É lindo esse poema. Bom, não esqueça de fazer os exercícios, de ler a apostila. Espero ter ajudado e até a próxima. Um beijo!